A paz do Senhor Jesus Cristo, valentes da fé. Quando Deus dá uma palavra, Ele espera uma postura. Hoje nós estamos dando continuidade nessa série de estudos, a qual nós estamos compartilhando sobre um novo tempo começa em você. Nos episódios anteriores, nós falamos sobre renovar a mente e nos posicionar em fé. Nós estamos debaixo desse segundo pilar, desse segundo movimento que trabalha na relação da nossa mente. Hoje nós vamos fechar essa série entendendo que as promessas de Deus exigem de nós o quê? Uma postura ativa para que essas promessas sejam alcançadas. Põe atenção nisso. Um novo tempo de Deus não é para quem espera passivamente, mas para quem age com obediência e coragem. Promessa não elimina responsabilidade, amado. Promessa exige responsabilidade espiritual. Promessas exigem assumir postura de coragem e obediência. A Bíblia Sagrada, em Josué, capítulo de número 1, esse momento é um momento crucial da história do povo de Israel, pois Moisés, o grande líder, acaba de morrer. Josué é um novo líder com a missão de conduzir o povo à terra prometida. E Deus lhe faz aí uma série de promessas e Deus lhe dá instruções. Acompanhe comigo, se você puder, abra a tua Bíblia em Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 9. A palavra de Deus diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, para a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9. Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Deus entrega a Josué promessas grandiosas, mas junto com as promessas vem uma chamada de postura, ou uma chamada à postura, vem uma chamada à obediência e vem uma chamada de coragem. A pergunta é: estamos dispostos a assumir essa postura para ver as promessas se concretizarem? É uma chave da pergunta para mim. Deus ele dá uma direção, Deus ele dá o meio, Deus fala como proceder. A questão toda é: eu preciso me posicionar, eu preciso tomar uma postura para que a promessa venha se tornar fiel e cumpridora na minha vida, ou seja, para que a promessa se concretize na minha vida. Põe atenção, primeira coisa, Deus promete, mas não empurra.
Ele não te forçará a entrar na sua promessa, amado e amada. Ele te dará a promessa, te dará a capacitação, te dará as instruções, mas ele exige a sua postura. No caso de Josué, a promessa é clara. Tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais dar-lhes. Mas logo em seguida, Deus não diz, eu vou empurrar você para lá. Deus diz, ser forte e corajoso. 2 vezes ele declara isso, ser forte e corajoso. Qual a postura que Deus exige para que a promessa não vire uma frustração? Já pensou nisso? Qual é a promessa, qual é a postura que Deus exige para que a promessa não vire uma frustração? Primeira coisa, força e coragem. Josué capítulo 1, versículo 6, versículo 7 e principalmente versículo 9. A força e a coragem aqui não são para lutar sozinho, amados, mas para o que? Enfrentar os desafios sabendo que Deus está junto. Aleluia! Então, é eu ter força, eu ter coragem, mas na verdade não é na minha força, é saber que eu vou na força do meu Senhor. Eu gosto muito do texto de Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1, que ele fala, amados, sejam fortalecidos. No demais, irmãos meus, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, a força e a coragem aqui não é para mim lutar sozinho, mas é para que enfrentar os desafios sabendo que eu estou na força do meu Senhor, amém? Sabendo que Deus está junto comigo. A promessa de Deus para Josué, ele fala, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A coragem vem da certeza da presença de Deus. As promessas de Deus geralmente nos tiram da zona de conforto. A terra prometida não era vazia. A terra prometida estava cheia de gigantes. Nós precisamos de coragem para avançar. Nós precisamos de coragem para tomar posse do que é nosso por direito dado por Deus. Então, a primeira coisa eu preciso, amém? Para que as promessas não virem frustração, é ter força e coragem. A segunda coisa que eu preciso é obediência à palavra. A coragem de Josué não seria cega. A coragem de Josué seria pautada pela obediência exata à lei de Deus. É isso que Deus está instruindo a Josué. Ele fala aqui no versículo 7 e 8 do capítulo 1, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, diz a palavra. Antes, medita nela, dia e noite, para que tenham cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Sabe qual é a consequência? Sabe o que acontece se você fizer isso? O texto declara, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Deixa eu te dar um choque de realidade. Muitos querem as promessas de Deus, mas ignoram as suas instruções. Querem a bênção, mas não a obediência. A prosperidade no caminho de Josué estava ligada diretamente à sua meditação e à prática na palavra. Tiago capítulo 1, versículo 22 nos adverte, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A terceira coisa, amado, para que a promessa de Deus não vire frustração na tua vida, é a presença ativa de Deus.
A promessa de Deus de estar com Josué em todo lugar era a garantia da fonte da sua coragem. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9, a parte B. Nós não precisamos temer as circunstâncias. Quando Deus está conosco, a certeza da sua promessa nos capacita a agir. O próprio Senhor Jesus Cristo fala com os seus discípulos: e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28. A promessa de Deus são sim e amém em Cristo. Paulo escrevendo em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, ele fala assim: porque todas quantas promessas há de Deus, se nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas a nossa parte qual é? É responder com uma postura de fé, com coragem e obediência. As promessas de Deus para nós são nele, sim, são nele o amém, porém eu preciso responder à promessa dele. Como respondo, pastorinho? Volto a repetir, com postura de fé, postura de coragem e postura de obediência. A terra prometida estava lá. Deus havia dado ao povo, entregue ao povo. Mas eles deveriam fazer o quê? Entrar e conquistar. Entrar e lutar. Promessas sem postura, querido, não vai nos levar à conquista. Se nós olharmos para essa promessa, e se Josué não tomasse a postura, seria somente o quê? Mais um sonho não realizado. Põe atenção nesta verdade valente da fé. Não seja motivo da sua própria frustração. As promessas de Deus para o seu ano, para esse novo tempo, para esse novo ciclo da nossa vida, elas são reais. Se você tem uma promessa dele, se ouviu a direção dele, então, querido, então, amado, quais são as suas posturas? A sua postura em relação à promessa que Deus está fazendo por você, dando a você, precisam ser reais. E aí eu te faço essa pergunta. Você vai obedecer ou vai apenas esperar? Você vai se posicionar ou apenas sonhar? Deus, ele chama Josué. Deus, ele te chamou para um novo nível na sua caminhada, no seu serviço, na sua vida. Mas não adianta, se você ainda está com medo de sair da sua zona de conforto, como vai? Josué estava num momento, sim, de dor, um momento de luto, mas Deus intervém naquele momento e falou: olha, não adianta ficar parado, não adianta ficar nesse momento de dor, da sua perda, do seu luto. É hora de levantar, porque eu tenho dado uma promessa e é tempo de conquistar. Se Deus te prometeu restauração familiar, mas você ainda se recusa a perdoar, ou dar o primeiro passo de reconciliação, como é que a promessa de Deus vai vir para a restauração da família? Você está esperando alguma coisa acontecer? Seja você o instrumento para isso acontecer. Se Deus te prometeu prosperidade, mas você continua nos velhos hábitos financeiros, Senhor, me ajuda para sair deles? Sem disciplina e sem ser fiel nos dízimos e nas ofertas, como é que a prosperidade vai se manifestar na tua vida, vai chegar até você? Como é que essa promessa de Deus vai chegar até a tua vida? Você vai obedecer ou apenas esperar? Você vai se posicionar ou apenas sonhar? Deus te chamou para uma nova ousadia na sua caminhada cristã, na sua caminhada de anunciar o ano aceitável, na sua caminhada diante de um chamado que ele tem para você.
E se ele te chama para ser um evangelista, mas você ainda se cala diante dos perdidos, como é que a promessa do seu chamado vai ser manifesta se você, quando tem oportunidade, não põe em prática? Repete aqui comigo assim, ó. Promessa sem postura é frustração. O novo tempo de Deus exige de você coragem para obedecer a sua palavra e entrar na sua herança. Ponha isso em entendimento. Faça os confrontos com você, porque se Deus te deu uma promessa, você precisa se levantar, você precisa se posicionar e você precisa ir à conquista. Não pare onde você está, não desista, não fique esperando. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças pela sua palavra e por suas preciosas promessas, Senhor, para com as nossas vidas. Reconhecemos que o Senhor é fiel para cumprir cada uma delas, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa passividade. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa falta de coragem. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa hesitação em obedecer a Tua palavra, Senhor. Hoje nós clamamos pelo Teu Espírito, agindo em nossa vida, nos levando a ter um Espírito como o Espírito de Josué, Senhor. Nos dá coragem, Senhor, nesta hora, Pai. Nos dá força e nos dá bom ânimo, Senhor. Quebra todo o medo, quebra toda a incredulidade que nos impede de dar um passo mais à frente, que nos impede, Senhor, ó Deus, de avançar, Senhor. Ajuda-nos em cada momento, Senhor, ó Deus, a meditar na Tua palavra. Sim, Senhor, para encontrarmos tempo ou gerirmos melhor o nosso tempo, Senhor, para meditar na Tua palavra de dia e de noite, Senhor. Nos ajuda, Senhor, ó Deus, Pai querido, a ter cuidado, Senhor, a sermos zelosos, Senhor, ó Deus, para fazer tudo que está escrito nas Suas Sagradas Escrituras. Pai, que a nossa postura ative a Tua promessa, que a nossa postura ative as Tuas promessas, para que um novo tempo de vitória, a herança que o Senhor tem para nós, se manifeste em nossa vida, neste tempo que se chama hoje, Senhor. Cremos, Pai querido, Pai amado, ó Deus, que, Senhor, há de virar, Senhor, ó Deus, Pai, a história. Há de, Senhor, ó Deus, este ano, Senhor, ó Deus, Pai querido, se transformar num dos melhores anos de nossa vida, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, para nos alavancarmos, Senhor, ó Deus, e irmos à conquista para a glória do Teu nome, Senhor. Porque, Senhor, nós cremos, Pai querido, Pai amado, que, Senhor, ó Deus, o novo tempo começa com a nossa postura de fé e obediência. É isso que eu quero deixar para você, amado. É isso que eu quero deixar para você, amada. Você que é valente da fé. Porque o novo tempo começa com a sua postura de fé e obediência. Deixa o Senhor Espírito Santo falar mais com você. Que o Senhor edifique a tua vida. Amém? Se posicione. Se posicione. Se essa palavra tem impulsionado a sua vida, impulsionou a sua vida, se posicione. E comece a viver as promessas de Deus. Não guarde isso para você, não. Compartilhe então essa palavra com alguém. Curta esse vídeo. Faça a sua inscrição se você ainda não se inscreveu. E vamos adiante. Amém? Vamos nos levantar. Vamos nos levantar para a conquista. Porque se Ele prometeu, Ele não mente nas suas promessas. Deus seja contigo, valente da fé. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.